Shalom, igreja! Glória a Deus. Som bom, né? Você tá bem? Você que tá quase aposentado, sentado aí. Volta o som novamente aí. Calma. Bora? Alegrem-se, ó filhos de Sião, porque a você o Pai entregou seu Filho por sua causa. Amém? Só para esticar aí seu esqueleto um pouquinho, aplauda forte a Jesus. Glória a Deus. Shalom. Você esqueceu? Foi que ele estava ali, blim ali. E você também? Foi? Foi por isso que eu puxei de novo. Tô vendo ele aqui se esgoelando aqui, blim. Shalom, igreja! Toma teu assento e abre a palavra de Deus. Culto de adoração e celebração ao nome do nosso Deus eterno. Maravilhoso é Ele, soberano. Que bom que você veio. Que bom que você rompeu com o cansaço. Que bom que em meio ao estado, a nação toda prostrada para comemorar a festa da carne, tem um povo redimido, lavado no sangue de Jesus, que prefere vir prestar um culto ao único que é Rei, ao nosso Deus. Livro de 1 Samuel 17:33. Você que porventura está nos visitando, sejam bem-vindos. Quem está nos acompanhando através das redes sociais, Instagram, YouTube, também sejam bem-vindos. A alegria do Senhor é a nossa força. Graças a Deus. Você achou? Primeiro Samuel 17:33. Porém, Saul disse a Davi: conte a este filisteu. Silêncio. Porém, Saul disse a Davi: contra este filisteu, você não poderá ir pelejar com ele, pois você é como uma criança. E ele é homem de guerra desde a sua mocidade. 34. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão ou um urso e tomava uma ovelha do rebanho
E eu saía após ele e o feria, e a livrava da sua boca. E levantando-se ele contra mim, lançava-lhe mão da barba e o feria, e o matava. Assim feria o teu servo, o leão, como o urso. Assim será este incircunciso filisteu, como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão e da do urso. Ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te embora, e o Senhor seja contigo. E o Senhor seja contigo. Vamos para o 40, versículo 40. E tomou o seu cajado na mão, e escolheu para si cinco pedras. De onde? De onde? E pô-los no alforje que trazia, a saber, no surrão, e lançou mão da sua funda, e foi-se chegando ao filisteu. 2 Samuel 11, 1 e 2, irmãos. Quem achou, dá um glória a Deus. Quem não achou, diga: estou procurando. Diga: agora eu já achei. Achou mesmo? Então vamos. E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joabe, e a seus servos com ele, e a todo o Israel, para que destruíssem os filhos de Amon e cercassem Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu, a hora da tarde, que Davi se levantou do seu leito, de um cochilo, depois do almoço, e andava passeando na laje, na cobertura real, num terraço da casa real. E viu do terraço uma mulher que se estava tomando banho ou lavando, e ela era muito à vista, não era prazo, era à vista. Feche os olhos. Senhor, que daremos nós a Ti por todas as coisas que o Senhor tem nos concedido? E para onde iremos nós, se só o Senhor tem a palavra de vida eterna, e Tu és a vida eterna? Estamos aqui para engrandecer-te, Senhor. No início do culto, o Senhor deu uma palavra
a tua serva, que o Senhor enviará a justa e na justa medida. Chuvas em tempos que nós não esperamos, em datas que nós não imaginamos. Quer dizer que o Senhor vai mandar socorro em hora que não seja a hora que nós estamos esperando. O Senhor vai aparecer naquele momento do problemão, quando as esperanças dissiparem. Foi isso que o Senhor entregou, e é uma palavra de muito entusiasmo. E o Senhor não vai dar qualquer tipo de chuva. O Senhor vai trazer a abundância do teu agir. Acerca de dízimos e ofertas, o Senhor entregou ao teu servo uma palavra na mesma circunstância. Quando nós estamos debaixo de uma obediência e ouvimos apenas a tua voz, pode vir o naufrágio, pode vir a tempestade. Agora já está se falando de vento forte, tempestade forte, naufrágio, Senhor, prejuízos que aquele barco sofreu. Mas ouvindo a tua voz, o teu anjo tinha falado que nenhuma das almas iriam se perder, porque naquele barco tinha um servo do Senhor, a saber, o apóstolo Paulo. E a tua palavra diz que importa que ele chegue no destino que o Senhor estabeleceu. Isso por si só já nos dá calmaria. Porque pode estar ventando, pode estar chovendo, podem estar acusando, denegrindo. Importa que o Senhor vai cumprir o que o Senhor prometeu. Ah, Deus, que bom servir a Ti. Um fogo de solução para acalentar, também pode vir com respostas inimagináveis. Era só um fogo. Só que o teu servo, o apóstolo Paulo, ele é proativo. E também eu aprendo com essa proatividade, independente do problema que eu esteja enfrentando, eu não vou parar de agir. Eu não vou parar de fazer o que tem que ser feito. Eu vou continuar seguindo para o alvo, para alcançarmos assim, escrito está, o prêmio. A Bíblia sempre faz, Senhor, explanações claras e detalhadas acerca de prêmio, acerca de êxito, acerca de vitória, acerca daqueles que perseveram, daqueles que não se importam com tudo que sucede. Mas agora chegou o momento de fazermos uma exegese de uma palavra corriqueira, sim, pregada mais do que tudo. Eu acho que até com quem não tem o que pregar, prega isso. Mas eu quero dar a ciência que o Senhor me confiou nessa palavra corriqueira, simples e profunda, porque a tua palavra, assim também o teu servo falou. Vão pregar, mas vai se renovar. Vai repetir, mas vai ser nova para quem ouvir e decidir colocar em prática na sua vida. E é por isso que o Senhor é, além de tudo que o Senhor ainda é mais maravilhoso por esse motivo. É um livro lido que ninguém nunca vai conhecer a totalidade. Eu posso ler 100 vezes. Certa vez, Maios, depois de ter lido 200 vezes, ele falou que ainda não tinha entendido nem 10%. Por isso ele lia com bastante entusiasmo. Por isso ele dizia: eu preciso me debruçar nessa leitura,
para conhecer um pouquinho mais do meu Senhor. Eu já falo, como pode, com tanta instrução, buscarmos conhecimento em outros lugares? Se aqui tem tudo no livro da vida. Talvez as minhas buscas exageradas, longe do ambiente da promessa, inclusive com justificativas, é porque eu quero buscar novas formas. E por causa dessas novas formas, tem um monte de gente servindo ao Senhor em um modelo de fragilidade e não vão suportar os dias maus. Não vão conseguir. Mas o Senhor tem unido e tem ajuntado um povo nesse lugar. E eu te louvo por esse povo. Te agradeço também. E nessa noite, esse povo, nós estamos aqui reunidos para exaltar o Senhor, na beleza da tua santidade. Reconhecemos que tu és o Deus único, soberano, suficiente. O Senhor é suficiente. Graças te dou, e os meus irmãos também dão graças a ti. Eles dão graças agora mais forte, Senhor. Graças ao único Deus que nos livrou, nos libertou, nos tirou da prisão, nos tirou da imoralidade, nos tirou das trevas, nos plantou no seu aprisco de salvação. Aplaudimos a ti. Oh, glória! Aleluia. Amém. O tema da mensagem é altos e baixos. Altos e baixos. Altos e baixos. Aí tem subtemas, né? Para poder dar mais ênfase àquilo que o Senhor me deu. Os altos me levam à exposição e à autodependência. Os baixos me fragilizam. Os baixos me colocam na total dependência do único que pode resolver. Por falar em total dependência do único que pode resolver, qual é o seu único? Qual é o seu único resolvedor? Porque a maioria das coisas que nós não obtivemos êxitos, nem respostas, nem soluções, é porque os únicos que nós elegemos para resolver aquela questão, aquela situação, ele não é poderoso para fazer. Buscamos o auxílio e na maioria das vezes esse auxílio, ele não é soberano. E aí você se frustra, porque também a sua busca não é uma busca exclusiva por aquele, declarando para ele que ele para você é o único. E declara com os lábios e com atitudes cumpre. E aí ele pega e manifesta a sua glória. Por quê? As palavras, os versos, as canções vão declarar tamanha beleza, tamanha devoção, tamanha entrega e necessidade de um povo carnal, terreno, miserável, mediano como nós, de nos achegarmos perto desse Deus que é grandão. Só que esses louvores, eles não encantam a Deus. Não. A adoração como prova viva de entrega, isso sim, chama a atenção de Deus. Porque tudo que eu vou esboçar, eu não consigo convencer a Deus
se eu não tiver interesse de coração e caráter transformado. Mas o irmão que está à minha volta, se ele me vê em um nível de adoração, ou de busca, ou de prestação de um culto e entrega 100%, vai dizer, nossa, está cheio de Deus. Mas quem tem esse fator de medição? Se nós estamos adorando o único, e se ele é único, só ele sabe de verdade qual é a adoração que chama a atenção dele. Ele diz assim, eu procuro os verdadeiros adoradores que me adorem, em espírito e em verdade. Então todo modelo de adoração que o Senhor requer, é uma adoração em espírito. Primeiro em espírito, e depois, e aí pira a nossa cabeça, porque quem está me olhando adorando, está achando que eu estou em verdade. E Deus está dizendo, não é essa a verdade ainda. Não é isso ainda. Observe que Davi, ele chega perante o rei, ele sabe do que está sucedendo, da guerra, tudo que está ali naquele momento, o medo, o pânico, o pavor, e não tem ninguém que possa resolver o problema. O Wellington está dormindo, você não está vendo não? O Wellington está dormindo do seu lado, ou ele está orando, intercedendo. Ainda bem que ninguém conhece o Wellington, senão ele ia dizer assim, pô, me fez passar vergonha. Mas é o Wellington, está dormindo. Já vi umas 2 vezes. E distrai o pregador, quando o pregador vê alguém dormindo, né? Mas enfim, você vê alguém dormindo, enfim, o problema está no meio de um arraial, há um exército inimigo que botou medo no exército que defendia o nome de um Deus eterno. E aí vem aquele negócio que a gente fica meio perturbado. Como é que o povo está defendendo uma pátria celestial com medo? Como é que eles estão na linha de tiro, na linha de guerra, na linha de batalha, e ninguém tem coragem de ir até aquele gigante? É necessário alguém lançar um prêmio para ver se alguém desperta interesse. E nem assim, ninguém que tinha escutado a história daquele gigante, nem com prêmio não foi. Ou seja, tem recompensa que você vai dar e ninguém vai querer, por questões de imaginar que aquele problema não tem solução. E eu estou falando de um povo que conhece a Deus. Eu não estou falando de um povo que não conhece a Deus. Estou falando de um povo para você entender o que são níveis de crença, fé e esperança em Deus. Eu confio em Deus, eu espero em Deus, eu amo a Deus, eu sei que Deus há de se levantar. Sim, mas o filisteu está ali. E ele está dizendo, envie um homem. Envie para mim um homem, batendo no escudo. Pum. Manda para mim um homem que possa aqui. E ninguém teve coragem. Aí um tampinha, uma criança, chamado pelo próprio rei Saul, diz assim, esquece, você não vai poder ir. Fala, o que está acontecendo? O que está acontecendo é que Israel está acabado. Aquele inimigo vai invadir aqui e vai destruir com todo mundo. E vai destruir com todo mundo. Aí ele chega para levar uma merenda, uma comida para os irmãos. E o pai mandou levar uns negócios para o capitão do exército também. Uma comida melhor. Uma honra, né? E aqui também já tem uma palavra, né? Porque para os filhos, ele manda
uma marmita, uma marmitinha. Mas para o responsável por aquele pelotão, está escrito na palavra, ele manda queijo, ele manda um monte de... frutas, ele manda um negócio caprichado para o cara que está liderando o pelotão, a saber, seus próprios filhos estão também no meio do exército. Então ele chega aqui, entrega a todo mundo, ele vê a zoada, ele fala: o que está acontecendo? Os irmãos falam: ei, isso é muito xerido, pô. Coisa de menino, né? Menino quer saber de tudo, né? Menino quer saber de tudo, menino tem porquê para tudo. Mas por quê? Por quê? Por quê? Aí o pai tem vontade de dar uma tapa: segura aí que eu estou ocupado, menino. Sim, mas e se acontecer isso, vai acontecer o quê? Aí, geralmente, nós queremos sanar logo o problema, então a gente não quer dar a resposta final. Dizer: acabou. Vai cuidar das ovelhas, pô. A gente está aqui tudo arrebentado, todo mundo com medo. Está todo mundo com medo aqui. Já tem um monte de dia aqui, esse cara só batendo, pedindo um homem, pedindo um homem. Aí Davi fala: já começou o movimento de 2024? Os movimentos que estão pedindo um homem e não tem? Eu acho que ele deu uma viajada 2000 anos na frente, lá para frente, falou assim: estão pedindo o quê? Um homem. Sim, mas vocês são o quê? Está pedindo um homem. Imagine aqueles soldados todos fortes, e o gigante pedindo um homem, e não tinha homem. Ele fala: eu vou lá. É melhor meia grama homem do que 100 quilos que diz que é e não é. Porque Deus se move com quem tem atitude, disposição e confia totalmente nele. Só que Deus não vai fazer a parte de Davi nem a sua. Deus não vai fazer aquilo que é obrigação sua de fazer. Mas eu só tenho meia grama. Davi era criança. Mas tinha tanto soldado capaz. Davi nem tinha lutado com espada ainda. Tanto que quem ensina ele é quem? Jonatas, lá na frente. Então ele vai e diz assim: eu me apresento, rei, aqui, eu quero lutar. Aí o rei fala assim: agora foi o que deu. Estou aqui cheio de problema. Ainda vem uma criança me dizer que ele que vai no lugar. Bora conjecturar? Aí Davi fala: é porque não tem homem aqui, rei. Eu só estou vindo aqui porque disseram que não tem homem. Eu posso não ser esse homem zarrão, homem-rão, zão, mas eu sou alguém que tem alguma experiência de vida. Não dá, você é criança. O senhor deixa eu contar uma história? Aí o rei diz assim: agora foi que deu. Vá, conte. Eu já matei um leão. Já matei urso. Aí o rei fala assim: agora foi que deu. Agora vem a palhaçada. Um cidadão desse disse que matou o quê? E urso. E eu vou ter que ouvir isso. Vá, diga. Eu matei um leão e eu matei um urso, e eu tirava as ovelhas da boca deles. E depois que eu libertava as ovelhas, eles vinham para cima de mim. E aí eu virava homem. E eu fazia o que tinha que ser feito. Aí quando o rei está começando a se retar, para dar uma tapa nele, ele fala: Deus me livrou das mãos do urso e das garras do leão. Aí ele fala: peraí. Agora o que esse tampinha está falando faz sentido. Assim, quem lhe livrou? Deus.
Eu sei que o Senhor está olhando e está subjugando a minha forma física. Mas eu tenho sensibilidade para ouvir a voz de Deus e depender dEle. E quer saber? Ele está pedindo um homem e não tem homem. Agora eu vou falar para o Senhor. Quem é esse incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Qual é o problema da fraqueza? Achar que o exército é seu. Qual é o problema da fraqueza, da incapacidade de conseguir romper? É assumir a liderança e esquecer que você pertence a um exército do Deus. Se eu desse uma cambalhota, você rodava aqui, né? O problema dos reais problemas que nós enfrentamos é que nós damos muito ênfase ao problema e esquecemos a quem somos. Filhos. Aí eu já tirei até da posição de ser só exército, porque exército era antigamente. Hoje o seu título ainda é muito mais profundo. Você é filho, você é filha. Se para quem se comportava na linha de obediência sendo exército, ele livrava, imagina você sendo filho e se colocar na posição de obediência. Imagina você sendo filho, sendo filha, e falar assim: eu e a minha casa. Quem é esse problema? Quem é essa adversidade? O que é que pode abalar? Se o exército não era, os filhos também não serão. Alegre-se, filhos, porque a vocês foi entregue o reino. Aí, o que foi que Davi fez com o rei? Elaborou uma defesa. Ele fez o rei sair da atmosfera do problema e entender que existia um rei dos reis. Davi falou assim: eu sei que você olhando para mim, você está subjugando a minha forma física, mas existe um Deus que me livrou e que está sendo afrontado. Eu acho, rei, que o que o senhor não está compreendendo é que essa peleja não é sua. O senhor tem a posição de rei, mas até a posição de rei que o senhor tem, foi Deus que lhe deu. Então o rei, ele não vai poder afrontar mais esse exército, porque esse exército tem pertencimento, pertence ao Deus vivo. Ele só faz uma única defesa. Então, quando você se apresentar como resolucionador de questões, dirimidor de problema, elabore bem a sua tese, elabore bem a sua defesa, porque talvez você só tenha essa chance. O menino franzindo com nome de criança só teve uma. O rei está ouvindo a história. Esse menino vai se transformar em um tocador de harpa para acalmar. Tocador de harpa para acalmar um perturbado. Depois,
Entendam, meus irmãos, problema, adversidade, revela o seu nível de pertencimento. Eu pertenço ao Senhor. De que forma? Porque aquele exército também pertencia ao Deus vivo, mas estava sucateado. Tinha alguém com muito mais expressão de força visual, e gerou medo em todo um exército que tinha as milícias de cunho celestiais, que tinha as ferramentas que emanavam do trono de Deus. Mas as expressões de um homem forte gerou medo em toda uma nação, em todo um povo, em todo um exército. Eu não quero pregar sobre isso. O Senhor enveredou um pouco para o lado de cá, eu já vou voltar para a palavra agora. Davi, ele demonstra o tempo todo fraqueza. Quando o rei aceita que ele vá em direção àquele filisteu, o rei se preocupa. Por que o rei se preocupa? Ele diz assim: esse menino não vai aguentar um round. Mais uma vez o rei tirou seu olhar do Deus vivo e foi oferecer para ele mecanismos estruturais da terra. E falou: ei, não sou maluco não vou deixar você ir dessa forma não. Vem cá que eu vou lhe armar. Vem cá que eu vou lhe arrumar. Vem cá que eu vou lhe dar roupa apropriada, rapaz. Aí o menino é levado para sala da guarda para vestir. Vestir uma roupa que pesava quase o peso dele. Um escudo que, se ele carregasse o escudo, ele caía junto. E quando ele ia dar um passo, ele não suportava pelo peso da armadura. Escute, você não tem que pegar peso de armadura de nada aqui da terra. Você só vai assumir consequência com aquilo que você se predispôs diante do Senhor. Ah, eu estava na malhada. Pronto, Deus estava contigo. Ah, eu estava lá, de repente alguém me chamou. Pronto, Deus mandou alguém lhe chamar. Deus é um Deus responsável. Deus é um Deus perfeito. Então quando Ele te chama, Ele já colocou dentro de você aquilo que é necessário para aquela luta, para aquela situação ou para aquela característica específica em um todo. Só que quando ele veste a roupa pesa, e já sabemos. Ele fala: meu Senhor, não era nem para eu deixar o Senhor me dar essa roupa. Porque a história que eu contei para o Senhor há um pouco de tempo atrás não revela um guerreiro, revela um pastor sensível à voz de Deus, em obediência a esse Deus. Não era nem para eu vestir essa roupa. Porque se eu colocar, meu Senhor, essa armadura, eu vou fazer igual os teus soldados, eu vou ficar com medo dele. Porque todos os teus soldados estão com essas mesmas armaduras e não resolveram nada. Ele vai vir com destino à minha pessoa, com espada, vai vir com força, mas eu vou, em nome do Senhor, eu vou perante Ele, com aquele Deus que me livrou do leão, do urso. E aí vem a parte maravilhosa, porque Ele está em cima, Ele está em uma vista privilegiada, Ele está em cima, e em cima convocam Ele para vestir uma armadura. Tome cuidado quando você estiver em cima. Por você estar no lugar, às vezes você vai permitir alguém lhe dar algum tipo de acessório,
Mas a guerra não serve para você com esses acessórios. Você só vai ganhar a guerra se tiver com os apetrechos que Deus lhe confiou, com os dons e com as habilidades que Deus lhe confiou. Não adianta chegar na parte de cima que encontrou com alguém que tem uma certa significância, uma certa relevância ou poder de resolução e achar que o que ele lhe deu vai resolver o problema. Não é! Você vai resolver tudo com aquilo que Deus lhe deu, inclusive o que lhe levou a conversar com o rei. Você não chegou no lugar de influência sendo a influência que você está sendo. Eu sei, meio doido, né? Você não chegou e se assentou no lugar da influência porque gerou influência. Você está na influência, mas o que te levou lá foi passos pequenos dados no decorrer de um processo que foi custoso, foi moroso e doeu. Claro, tem que doer, risco, possibilidades o tempo todo de dar errado. E Deus é especialista de soltar a gente nesses vales, para saber de verdade quem é o teu único e suficiente. Tem gente que confia em suas habilidades. Tem gente que diz, não, eu sempre me dei bem nessa área. Quando chega num lugar que tem os filisteus, ninguém consegue resolver e você também. Agora, se você se lembrar que um dia você estava no meio do nada e surgiu um problemão e sem ninguém ver você resolveu. Então o que me levou no êxito não foi porque o povo me viu? Não. Foi Deus que te viu. Quem te vê no meio do lugar que ninguém te vê é só Deus. Deus e o diabo. Deus quer lhe impulsionar para rompimento. O diabo quer lhe impressionar para achar você que é alguma coisa. O diabo diz assim, viu? Você, rapaz, ninguém dava nada por você, mas olha onde você chegou. Ninguém acreditava valor em você. O diabo falando, para você não misturar. Depois vai ter gente dando glória a Deus aí, eu vou dar um tapa. O diabo, ele trabalha com neurociência, psicanálise, programação neurolinguística. O diabo é especialista nessas palavrinhas meia bonitinhas, que faz o seu ego aflorar, sua dependência de você mesmo inflar, e você achar que é alguma coisa, porque os aplausos de chegou ele. Agora quando eu estou no meio do nada, só eu, com meu vazio, e no céu, um Deus, que está vendo como eu me comporto quando estou só, que está vendo quem eu sou na hora que vem uma situação que ameaça o meu todo estrutural. Como assim ameaça o todo estrutural? As ovelhas eram o mantimento da família dele. Se ele chega em casa e diz assim, papai, aconteceu uma catástrofe, comeram as ovelhas tudo. Falou, foi, pronto, você vai dar conta, vai ter que aprender a gerar ovelha. Só que Davi não é ovelha, Davi é pastor. Só quem gera ovelha é? Quem gera ovelha é ovelha. Pastor apacenta as ovelhas. A gente confunde as coisas. É sério? É. Então quem tem que trazer a ovelha para a igreja não é o pastor? Lógico que não. Eu tenho que cuidar das ovelhas. Eu tenho que cuidar de você. Eu tenho que apacentar você. Eu posso corroborar, dando estratégias, direcionamentos, e estando à disposição para receber as ovelhas paridas. Você nunca pariu ovelha?
Você é estéril? Mesmo depois de ser salva, você é estéril? Mesmo depois de ter sido alcançado pela graça de Deus, você nunca pariu uma ovelhinha sequer? E não fica perturbado com isso? É para refletir? É. Se você ocupar seu tempo gerando aquilo que interessa a Deus, você vai pecar muito menos. Você vai errar muito menos. Eu quero ver o dia que você ficar 2 horas, como se fica no celular, falando de Deus para alguém, para você ver o seu nível de assertividade como vai melhorar. Agora, só conta exemplo quem está vivendo exemplo. Então, as nossas ovelhas não têm contado os exemplos porque não têm vivido. Têm dedicado tempo às distrações. A igreja é um organismo, um organograma estrutural, terreno, porque estamos aqui, mas regida por leis e por um Deus poderoso, que elegeu líderes, né? Anjos de igreja, lideranças em um todo para cuidar. A igreja é um organograma celestial, totalmente no seu estabelecimento, mas no andar e desenvolvimento é físico. É físico, porque a parede é física. O banquinho que tu está sentado é físico, não é uma alma. Dentro sim, fora é sua carne mesmo, sentadinho aí. Então o que é que eu falo para vocês? Davi, ele vai descer em um vale, em um riacho. Então ele está lá em cima, a armadura não serve. Ele está lá em cima, e a história que ele conta que ele matou sem Deus não serve para o rei. O rei só dá ênfase quando ele revela: o Senhor me livrou. Pode ver que ele está contando a história. Se você é um bom leitor e faz uma boa interpretação, não precisa ser expert para ler, basicamente entender o que o texto está querendo explicar para nós. Ali está dizendo: estava eu lá nas malhadas, veio um leão e bafou a ovelha, veio o urso e bafou também. Quando eles saíram, eu fui atrás dele. Parece até historinha de desenho animado, né, Gilson? Eu fui atrás deles: ei leão, ei urso, volte aqui. Não, disse quando eles deram as costas. Vai sair um rema. Eles deram as costas. É porque às vezes você quer bater de frente com quem tem um tamanho inapropriado para você bater. Não misture para não achar que eu estou mandando você pegar na covardia. Deixa o grandão das costas e apresenta o seu Deus para ele. Deixa o leão e o urso achar que já levou a ovelha quando der as costas. Aí você fala: Deus, eu preciso do Senhor agora. Ele está contando a história e o rei não está comendo muito não. Acabou de falar: ó, rei, quem é esse incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo e ficar impune? Aí o rei se empolga, ele se lembra que por mais que ele esteja capitaneando aquele exército tem pertencimento. Por mais que eu esteja pastoreando vocês têm pertencimento. Vocês pertencem ao Deus vivo. Vocês são propriedade exclusiva de Jesus, porque Jesus foi o único que morreu por mim e por você. Então nós pertencemos a Jesus. O rei aceita, da armadura não serve, ele desce, vai ali no ribeiro, e aí ele para e pensa, ele fala: como é que eu vou ganhar? Como é que eu vou ganhar para ele? Se lembrando quando se depende de um Deus. Quando eu dependo de um Deus, eu fecho os olhos e contemplo a sua majestade, a sua grandeza.
Ah, mas o problema, eu não vou sair daqui, eu vou ver o agir de Deus, eu vou ver o mover de Deus. Ele vai, pega a capangazinha, a gente que é da roça, né? A capangazinha, vai no riacho, escolhe umas pedrinhas caprichadas, daquelas que quando bate, o cachorro diz: ganhei, ganhei, ganhei. Para não falar outra coisa, lá da minha cidade, Caém, 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 que é o nome da minha cidade. Diz que lá é por causa disso, né? Porque deram uma pedrada no cachorro, aí ele saiu correndo, falando: Caém, Caém, Caém. Aí falou: pronto, o nome da cidade vai ser Caém. Entendeu? Aí tem uns engraçados aqui que fica abusando com relação a isso. Mas enfim, Davi desce, pega as pedras, seleciona as pedras. Aí você fala: por quê? Porque o urso e o leão foi de costa. Não entendeu? O urso e o leão foi de costa. E por trás é mais fácil a brincadeira. E está escrito que ele deixava o leão ir, e ele ia atrás e abocanhava, ou seja, armava a comédia e pegava e tomava. Quando o leão estava achando que ia comer ovelha, ele chegava por trás e dizia: perdeu, puf! Só que agora tem um gigante, e o gigante está de frente, e não vai dar tempo você pedir para ele virar as costas, porque a presa que esse gigante está querendo levar é o exército do Deus. Não vai rolar. Só que você se apresentou como um agente celestial do Deus, já que todo mundo ali estava com medo. Aí uma criança diz assim: eu tenho resposta, eu me lembro do que esse Deus fez. Eu tenho resposta, eu sei o que Deus pode fazer. Eu tenho resposta, eu sei que se eu depender de Deus, Ele há de fazer algo. Imagine Davi sozinho descendo ali naquele vale, e todo mundo lá, aquela multidão de soldados de um lado e do outro, olhando o menininho, um tampinha, pegando 5 pedras. Senhor, me ajuda. Os pedrinhas miseráveis. Que ele está olhando para as pedras, a gente está se lembrando do tamanho da cabeça do gigante. É um boneco de Olinda, né? Pela estatura, é um boneco de Olinda aquele gigante. Então ele pega 5. Quantas? Então ele pegou os 5 ministérios? É porque o 5 representa a completude também daquilo que é a ênfase do céu, a ênfase da criação do céu sendo colocada em prática na terra. Então ele está pegando 5, ele está dizendo assim: quem vai resolver é apóstolo, é pastor, é evangelista, é mestre. Eu só cuido das ovelhinhas aqui mesmo. Mas é tremendo porque ele é pastor, e ele elege essas pedras, e pedra é igreja. Então ele diz assim: eu mesmo não vou conseguir resolver o problema, eu como pastor, eu boto quem para resolver? Ele já está apontando para Jesus. Essa também aponta para Jesus. Essa palavra é muito profunda para essa noite, porque ele está apontando literalmente para quem pode resolver o problema da igreja. Ele está dizendo: ei, quem confia nas coisas da terra é da terra, eu confio nas coisas de Deus, eu confio nas coisas do céu. Ah, Senhor, eu estou me coçando aqui, eu vou dar uma pausa de 1 minuto, posso? Para contar uma história que viralizou hoje, até um monte de pastor falando que aquela cidadã parou o show no carnaval para dar um recado para aquela moça.
Aí um monte de líder eclesiástico para se promover com algoritmo, usa a palavra-chave e viraliza aquilo rapidamente. É assim mesmo. O que é que você acha disso? Não tem coragem de dizer assim, ó, isso está errado para uma e para outra. Por exemplo, a mulher que falou, se tudo tiver certo, entre 5 e 10 anos, vai acontecer o quê? O apocalipse e o arrebatamento, foi assim? Aí a outra tenta falar apocalipse, caga toda, apocalipse é Bíblia. Porque o que vai fazer é outra coisa. O Satanás pegou ela na hora. Porque quando toca em assunto que é das pedras do céu, o pau tora. Não entendeu? Quando toca nas pedrinhas de Deus. Aí foi falar. Aí onde foi que foram duas manifestações plenas e claras diabólicas? Aqui falou e aqui resmungou. Aqui falou, fala assim, já que é assim, então toca aquela pequena. Aí disse o nome de uma moça que era pequena. Quem falou foi quem? Satanás. Canta aquela música então pra gente, a tal da pequena. Demônio de um lado, Satanás do outro. E um monte de gente idiota, até com gente de nome, um exegese, um raciocinar claro, nem dizer assim, não, discernimento, nem precisa discernimento para isso. É só você ler as expressões da palavra e saber que era demônio e Lúcifer. Aí o que foi que aconteceu? O demônio diz assim, eu não vou deixar, o demônio falando. Aí falou, já que tu não vai deixar, então toca então pra gente. Aquela pequenininha lá que você convenceu no Éden. Aí sabe o que ela falou? Essa já não serve mais não. Eu vou fazer outra coisa, eu vou macetar o povo. Falou, esse papo de pequeno não serve mais não. Serviu por um tempo. Agora a gente está macetando o apocalipse, está macetando o arrebatamento. Ninguém está acreditando mais. Foi ela que falou e todo mundo ouviu essa porcaria. Aí a outra lá, santo e profano se mistura. Glória a Deus. Pelo amor de Deus. Rebanho de filho. Aí viralizou em todos os portais. Aí quem tem coragem, quem tem pedrinha na mão, diz assim, dois satanás falando. Quem não tem diz assim, vocês viram? Deus tomou a boca daquela. Oh, pelo amor de Deus. Para com isso. O recado que Deus vai dar é dar para a igreja, porque quem está na mão do diabo já pertence ao diabo. Arrependam-se vocês. Já saí da minha pausa, já voltei para a pregação. Davi desce, pega os pirigulhos, as pedrinhas. Quem já brincou de badog aqui? É, só que naquele tempo não tinha borracha não, meu filho, que você puxava, viu? Não tinha, lá ele fazia, ó, rolei. É, meu amigo, o negócio era mais estreito, o menininho tinha que ter força, viu, Marcos? Por falar em força, Marcos é um menino forte, é o resolvedor, não é não? Menino, esse é soldado mesmo, da igreja. Mas enfim, pega 5 pedras. O confronto foi em cima ou foi embaixo? Vamos lá. Raciocina comigo, pelo amor de Deus, que é muito forte isso, que Deus vai nos entregar agora. O exército do Deus vivo estava embaixo ou em cima? Com medo do filisteu que estava onde? Diga agora, por quê?
Eu sei que eu sou lindo. Foi Deus que fez. E eu tenho um pertencimento. A minha mulher, viu? Olha como ela está dizendo, é lindo mesmo, ó. Olha para isso. O exército está em cima, todo mundo aguardando alguém que possa resolver. O menino que diz que vai resolver, que não é o de vó. Aquele de vó ali é do próprio Satanás. O menino de Deus, tido como criança, vai descer. E vai descer para ficar equiparado na esfera de como Deus deseja ver nós perante o problema. Espera aí. O problema então não está em cima. O problema nos espera é lá embaixo. Eu sei, você sempre achou que o problema estava em cima, não. O problema está lá no vale onde você vai se prostrar. Porque você vai estar lá se prostrando e o problema vai dizer, não vai conseguir, não, batendo no escudo. E o que é que o filisteu fazia? Batia onde? Fazendo zoada. E o Davizinho lá pegando pedra. Quando o Davi está chegando, esse ordinário diz assim, eu sou por acaso lá de Caém? Ele fala assim mesmo, eu sou cachorro, para você vir me açoitar, ou me afrontar, espantar com pedrinha? Rapaz, tu é abestalhado, é menino? Me manda um homem, ele falou, você está vindo a mim com escudo, com espada, mas essas pedrinhas que eu tenho na mão, não tem nada a ver comigo, aqui tem a ver com pastoreio, aqui tem a ver com apostólico, aqui tem a ver com fundamento, aqui tem a ver com a igreja, aqui tem a ver com o céu, aqui tem a ver com Jesus, aqui tem a ver com o Espírito Santo. O urso e o leão ele pega de costa. Mas para resolver o confronto do problema que você passa, que Davi estava passando, ele teve que olhar na cara, sem se exaltar. Olhar na face do problema, sem se subjugar. Vendo alguém grandão e dizendo, eu não temerei. Vendo alguém gigante dizendo, eu não temerei. O Deus de Israel está comigo. Aí ele tem mais uma chance. Ele pega a pedra, roda e acerta na testa. Acerta na testa. E ele cai. Quando ele cai, ele vai correndo para tirar a afronta da boca do gigante. Não entendeu? Quando o leão pegava a ovelha e quando o urso pegava a ovelha, eu deixava eles darem as costas e depois eu ia por trás. E quando eles estavam abocanhando, eu chegava e matava e tomava da sua boca as ovelhas. Agora eu peguei uma pedrinha, consagrei ao Senhor, disse para Deus que eu estou indo no nome dEle, porque de mim nada, realmente. E quando eu lancei, Deus impulsionou. Ele caiu. Se ele caiu, eu posso ir e arrancar da boca dele o quê? Agora vai ter que passar pelo problema. E não vai poder ouvir quem está sem esperança. Não vai poder andar
com quem já perdeu a fé. Não vai poder se aproximar com quem está desestimulado. Porque esse problema já está afrontando a terra há muito tempo. E você é o Davi. E você é do exército do Deus vivo. E ninguém me conhecia, fato. Ninguém me conhecia, ninguém te conhecia, ninguém nos conhecia. E quer saber, nem nos conhece. Haverá uma manifestação nesses dias de apresentação. Esse tempo todo nós estávamos fazendo o dever de casa, tirando da boca do urso, da boca do leão, as ovelhas que Deus nos confiou, porque nós temos que prestar conta para Ele. E das reais ovelhas que Deus tem nos entregue, que Deus tem nos confiado, nenhuma tem se perdido. Nenhuma tem se perdido. Elas têm se submetido e têm passado sim as afrontas, os problemas, as adversidades, mas Deus tem se mostrado fiel. Deus tem guardado essas ovelhas e tem preservado esse aprisco. Aleluia, aplauda a Jesus. Ele vai correndo. Todo mundo está vendo. A luta é uma luta desleal no aspecto vislumbre terreno. Mas é uma luta que não pertence a Davi, porque ele se apresentou quando o céu necessitou de alguém. Quem sabe você está no meio de uma guerra que é interessante para Deus manifestar a glória dEle. Quem sabe essa guerra, essa afronta, esse gigante, já não é o próprio Deus dizendo: eu escolhi você lá na malhada. Aí está todo mundo lá em cima, nos anfiteatros da Grécia, da Turquia, realmente são todos assim. Então, o confronto ocorre lá embaixo, e tem dezenas de milhares vendo lá de cima. Tem muita gente olhando lá de cima, achando que acabou. Só que tem pedra. O gigante caiu. Está todo mundo olhando. Ninguém está vendo o que foi que atingiu o gigante. Ninguém está vendo o que foi que atingiu o gigante. Foi cirúrgico, Erivelto. Foi cirúrgico. Quem está lá em cima está acostumado a confronto, homem a homem. Quem está lá em cima está com a armadura, está preparado para travar a guerra. E seus corpos, inclusive, são preparados no treinamento para suportar esse peso. Só que Davi acertou o gigante. E ninguém está sabendo por que ele caiu. Porque quem perdeu a esperança, quem não está mais motivado dentro de um propósito que Deus o convocou, começa a nem estar olhando mais para os detalhes. Não olha mais para os detalhes. Viu que caiu, foi, curou. Eu nem vi. Acabou a sua esperança, não foi? Você viu o milagre que aconteceu? Aonde? Na sua cara, ordinário. Você viu a perna cresceu, o câncer foi extirpado, a enfermidade, a infelicidade, o ser infrutífero, tudo arrancou. E quem está perto não está vendo, por questões de esperança. Foca às vezes no acidente, e esquece de ver que no meio do acidente, o que mais ficou com ênfase foi o livramento de Deus. Porque estar vivo revela o grande livramento e o amor de Deus. O mal não ter ceifado a minha vida nem a sua,
revela que Deus sempre foi soberano. Todas as tentativas e astutas ciladas do diabo, frustradas, porque Deus te amou primeiro. Porque Ele te amou primeiro. E falou: das malhadas eu te escolhi, das malhadas eu te protegi. E quando você ia por trás pegar o leão, criança. Quando você ia por trás pegar o urso, criança. Eu que fechava os olhos, para dar tempo você chegar e tirar aquilo que me pertence. Porque a ovelha não pertence a ninguém aqui na terra. O pastor pode ser o melhor, bispo, apóstolo, qualquer que seja o título. Mesmo assim, senhoras e senhores, todo mundo aqui tem pertencimento e pertence a Jesus, o único que é remidor e é redentor. Ele vai e arranca a espada do próprio gigante e arranca a... Foi Deus que fez ou foi Davi? Ali foi Davi, porque Deus é justo, né? A pedra, diga milagre, foi Deus. A espada foi Davi. Agora a pedra, o milagre de fazer um gigante cair no chão com a pedrada, esses soldados, eles tinham armaduras muito resistentes. Inclusive esse capacete só tinha um buraquinho. E foi exatamente nesse buraco que a glória de Deus se manifestou. Então eu não sei qual é o buraco que você está. Mas é exatamente aí que Deus vai manifestar a glória dele. Que às vezes fala assim: nossa, está tudo perdido, tá? É aí agora que Deus vai manifestar. Arranca a cabeça. Ele sobe. Vai lá para cima agora. Porque o lugar de destaque é embaixo ou é em cima? O lugar de busca é onde? Aí é o problema seu e o meu. Quando eu estou em cima, eu busco pouco. Quando eu estou em cima é onde eu mais devo oferecer os melhores cultos e adorações e sacrifício e voto e propósito. Porque em cima, quando eu estou em uma situação favorável, eu tenho que manifestar a glória de Deus automático, sem a necessidade de estar precisando de um socorro. Eu o adoro por quem Ele é. Porque lá embaixo eu já estou dizendo: ai de mim se o Senhor não agir. Agora quando eu estou em cima, eu chego e digo assim: eu sei que vocês estão me achando bonito, mas eu sou o mais feio entre vocês. Jesus decidiu fazer algo na minha vida. Então se vocês têm que dar honra a alguém, só dê a Jesus. Eu não sou digno nem de usar o sapato que eu estou usando. Agora eu amo Jesus e Ele tem feito essas coisas. Então em cima, tome cuidado. Depois eu fiz uma leitura de uma história que ocorre depois de algumas guerras, cessou um pouquinho. Um ano depois vai ter uma guerra e Davi diz assim: hoje eu não vou. Esse mesmo Davi das pedrinhas, em uma guerra, ele diz assim: meu amigo, haja guerra, já lutei tanta guerra, eu mereço tirar uma guerra de folga. E ele falou: manda os meninos ir,
Eu confio no meu exército. O exército é dele? Que exército que tu tem, Davi, com síndrome de Saul? Vai, pode ir. Essa luta vocês vencem rapidinho. Eu confio em vocês. Pertence a você ou pertence a Deus? E essa guerra se estende. Você sabe que essa guerra só para quando a mulher engravida e quando o marido da mulher morre. Aí o rei, que nunca mais, depois do almoço, tinha tirado um cochilo, porque era guerra o tempo todo. Nesse dia ele falou: eu vou almoçar e vou dormir de tarde, vou dormir a tarde toda que o tempo está frio. E hoje eu vou assistir o culto de casa. Vou assistir de casa, que é mais confortável. Aí ele come, tira o cochilo. Quando acorda de tarde, ele vai se espreguiçar. Já parou o solzinho, está o pôr do sol. Na hora que ele vai olhar para lá, quem está lá? Quem está lá? O gigante. Diz assim: voltei, mudei estratégia. Não é mais com escudo, não é mais com pau, agora é com outra coisa, agora é com o que tu gosta. Porque enquanto ninguém conhecia Davi, não sabia as habilidades que tinha que ter para atacar Davi. E Davi tinha um ponto frágil, que era a mulher, não aguentava ver um rabo de saia, igual um monte de homem safado, que não aguenta nem ser homem para sua mulher, nunca foi um homem inteiro para sua mulher, e acha que é o Dom Juan lá fora. Vá brincar com rabo de saia. Pode ver todas as histórias da Bíblia de homens que tiveram influência poderosíssimas. Se envolveu com a peste da sua própria carne, porque é muito fácil botar a culpa na mulher também, né? Porque quem está ocupado fazendo as coisas de Deus não se distrai para fazer as coisas do diabo. Grava isso aí. Quem está ocupado fazendo as coisas de Deus não se distrai para fazer as coisas do diabo. E carne é carne em qualquer lugar. Vacilou, caiu. Vacilou, pau. Vacilou, se arrebenta. O mal de Saul era o quê? Saul era ego. Achou que já podia fazer tudo. O profeta não votou. 7 dias não votou, eu vou queimar incenso. Eu já sei, até o louvor. Deixa queimar uma coisa. Depois pegou o óleo, acendeu os incensos, queimou, pronto, vamos para a guerra. Ele está saindo para ir para a guerra, chega Samuel. O que foi que você fez? Já fiz. Fez o quê? Eu aguardei o Senhor não veio. Cuidado com aquilo que você bota a mão, que você não tem outorga, achando que está ajudando. Ninguém ajuda Deus. Tomem cuidado. Ele sobe, olha lá, está a mulher, agora aquela miserável. Final de tarde, sente um calor no frio. É isso mesmo. Ela sente, aliás, estava naquele vendaval, fogaréu. Falei, vou tomar um banho lá em cima. O diabo arma o dia de folga
e o diabo marca uma agenda com quem vai lhe fazer cair. É igual que viralizou hoje. Estamos falando, olha, Deus usou fulana para falar que dentro de 5 a 10 anos vai ter um... A gente não precisa de vidente. O que a gente precisa saber está na Bíblia. O que a gente precisa saber está na obediência que eu devo cumprir. Não, Deus usou, não quero que use ninguém não. Eu quero mergulhar na palavra de Deus e mudar minha vida, minha conduta. O que tem um mundo para orientar a gente? Deus usou até uma mula, mas a mula saiu da casa de Deus. Não, mas ela não é nada. Quem é cumpre, quem é vive, quem é faz. É a gente que gosta de admitir a fragilidade do povo gospel. Quem é, quem não é, ponto final. É igual o povo que estava aqui na igreja, que falou assim, a igreja é até boa, mas é muito extremo, é muito extremo, é um modelo muito duro, duro para quem é mole, é duro para quem é mole, porque quem gosta de cumprir obrigações, não se incomoda com ser orientado, exortado, admoestado. Nunca me preocupei em ouvir reclamação de um chefe, de uma autoridade, se eu errei. Aí, na virada do ano, um cidadão me falou que uma das moças que faziam parte daqui, tinha cargo aqui na igreja. Se eu quisesse uma briga hoje, eu ia falar o nome, mas eu não quero. Hoje é celebração e adoração. Quebra de maldição é na terça. Aí você assiste na terça e vem para cá. Aí a moça estava lá no show de Alok. De que jeito? Como Davi, no dia de folga. Mas é o povo que reclama do modelo da igreja, que quer guardar quem é ovelha. Tinha outro? Tinha um que tem cargo também, presbítero. Para quem não sabe o que é o presbitério, é quem assiste diretamente aos pastores. É quem está ali em uma linha praticamente na tênue. É quem tem que cumprir as obrigações. Depois dos pastores, os maiores exímios cumpridores são quem? Viu, presbíteros e presbíteras? Aí estava o cara lá, sabe como? Beber, cair. Antes dessa queda eu convoquei ele, mais 4 homens, ou foi 5, levei para o monte. Eu falei, irmão, você tem uma chamada linda. O diabo quer lhe matar. Você tem que mudar. Tudo bem? Tem algo para falar? Ele falou, não. Está tudo bem? Ele falou, está tudo ótimo. Está ótimo? Tá. Falei, Senhor, toquei o chofar, falei, eu lavo as mãos. Fiz minha parte. O evangelho é para quem quer. E tem um monte de gente, causadores de problema na igreja, dizendo que é a igreja que está causando afastamento. O modelo é o bíblico, não é o meu. E eu, quando me submeto ao modelo, eu começo a me sujeitar ao querer de Deus. E quando eu me sujeito ao querer de Deus, eu vivo o que Deus quer. E viver o que Deus quer é diferente do que eu. Esse mesmo Davi que arrancou a cabeça do gigante com as mãos dele, esse mesmo Davi tirou um dia de folga e arruinou seu reino. Altos é o malabarismo do cristão. A questão é o que você faz no alto e o que você faz no baixo.
vai determinar muita coisa. Dá tempo? Dá. Se você está aqui, dá tempo. Se nós estamos aqui é porque Deus quer mudar o nosso caráter. Se nós dormimos e acordamos uma vez mais é porque o Senhor quer transformar a nossa história. Se coloca de pé em nome de Jesus. Aplaudindo ao Rei. Aleluia! Aleluia! Livro de 2 Coríntios 12:10, por gentileza. Já estou concluindo. Se tem levita, sobe. Oh, Jesus, que presença. Escute, antes da leitura, a história do urso e do leão só serviu para o rei dar um voto de confiança a Davi. Ou você viu servindo para mais o quê? Me diga mais algum momento ele sentado contando essa história. Só serviu para ele se apresentar para o rei que ele tinha capacidade de entrar naquela situação, porque ele dependia do Deus vivo. E enquanto ele está contando a história que matou o urso, o rei está de boa. Mas quando ele fala assim, ó, Deus me livrou do urso, Deus me livrou das garras do leão, aí sim. Então, pare de contar a sua história que fez alguma coisa. Deixe Deus aparecer. Deixe Deus ser entronizado. Deixe o Senhor estar à frente, dizendo, Deus fez, Deus faz. Não, eu cheguei no lugar, meu irmão, pô, Deus se apossou de mim, foi pedra para todo lado. Foi. Está com a mira boa assim mesmo? Está com a mira boa? Mire num pecado e acerte. Está com a mira boa? Mire no seu ego e acerte com essa pedra. Mire nas suas deficiências e acerte. Mire naquilo que você tem dificuldade de mudar e acerte. Mire no seu olho grande e acerte. Mire na sua soberba e acerte. Está indo tudo muito bem, se preocupe. Dobre o nível da adoração quando tudo estiver bem. Porque a adoração quando tudo está ruim é automático. A adoração quando tudo está ruim é automático. A adoração quando tudo está bom, isso é que é a gentileza de nós emanando para agradar o Deus, que mesmo estando bom, eu adoro, mesmo estando regozijado, eu adoro. Pode ver, na igreja, viemos por causa do filisteu, viemos para a igreja por causa dos filisteus, que estava afrontando a gente a vida inteira. Quantos de nós aqui chegamos com medo, chegamos debaixo de acusação, chegamos debaixo de depredação, aflição e problema? Tem alguém aqui que quer aceitar Jesus ou se reconciliar? Mirou a pedra e acertou no lugar errado? Bora calibrar essa funda? Tem alguém que quer aceitar Jesus ou tem alguém que quer se reconciliar? Enquanto eu vou ler. Amém? Quem é? Quer confirmar, né? Amém, glória a Deus. Aplauda Jesus. Tudo bem?
Amém. Tem mais alguém que quer se reconciliar com Jesus? Amém. Aplaudimos a Jesus. O diabo não vai lhe roubar. Não adianta a sua carinha. Você tem pertencimento. Você faz parte das ovelhas escolhidas por Deus. Pode tentar fugir, pode. O Senhor vai te trazer para perto. Segunda Coríntios 12:10 diz assim: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Por quê? Quando eu estou fraco, então eu sou forte. Eu vou ler mais uma vez. Pelo que sinto prazer. Quem sente prazer nas fraquezas? Só quem tem a pontaria do reconhecimento. Só quem tem uma funda com pedras específicas nas mãos e não se aparece, antes se esconde para o rei aparecer. Nas injúrias, sim, vamos ser injuriados. E se estivermos na linha, na obediência, porque tem um monte de gente que anda errado, e quando é injuriado fala: eu estou sendo caluniado. Não, porque tem gente que sabe por que está sendo. Essa palavra que nós lemos aqui é para aquele que já entendeu o efeito das 5 pedras, de uma funda e de um reconhecimento de quem é Jesus em sua vida. Nas necessidades. Quando você está na necessidade, você murmura ou glorifica? Seu nível de fé fica como? Sua esperança continua a mesma? Ou a necessidade já revela que você não confia totalmente nesse Deus? Nas perseguições, eu estou sendo perseguido. Tu sabe o que é ser perseguido, ordinário? Perseguido, meu irmão, é estar um exército em cima de um monte, outro exército em cima do outro, ninguém tem resposta. Se correr, pega, se ficar, isso é perseguição. Agora tu tem comida, tu tem roupa, tu tem uma cama para deitar. Ah, eu não tenho o melhor. Não tem, porque ainda não aprendeu. Quando aprender, vai usufruir de ter o melhor, de ter abundância, de ter tudo aquilo que Deus tem de promessa. Angústia, por amor de Cristo. Porque quando estou fraquinho, aí é que eu estou forte. Porque o poder de Deus se manifesta em meio a minha. O poder de Deus se manifesta em meio a minha, a sua. Isso. O poder de Deus se manifesta nos dias maus. O poder de Deus, a glória de Deus se manifesta nos dias maus. No dia pior da vida de Jesus foi o melhor dia. Quando Jesus pede água, que tem sede, aí encharca uma bucha, uma esponja num vinagre, coloca na boca dele, ele cospe, daqui a pouco ele suspira e diz assim: ó, está. 3 horas depois volta o soldado para poder ver se aqueles que estavam debaixo de pena de crucificação já tinham morrido.
E aí, quando ele pega uma lança embaixo do braço de Jesus, sai o quê? Água e sangue. Aí agora, alguém terreno reconhece verdadeiramente este era no dia pior de Jesus, manifestou a glória dele, o reconhecimento dele e o querer dele. Aí o 11 diz assim: eu fui nécio em gloriar-me, vocês me constrangeram. O apóstolo Paulo falando, porque eu devia ser louvado por vós, visto que eu nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos, ainda que nada sou. Quem está falando isso aqui é o apóstolo dos apóstolos, dizendo que foi nécio, foi miserável, foi mediano. Cuidado na subida, cuidado na descida, altos e baixos. Coloca a mão direita no coração, vocês que estão aqui se reconciliando e reafirmando publicamente que Jesus é Deus na vida de vocês. Repita comigo: Senhor Jesus, nessa noite eu te reconheço e faço uma aliança contigo. A aliança é